Eu tive alguns filhos, e o último que eu tive, o mais caçula, há exatamente 2 anos, nós tivemos a honra e a grande alegria de laudá-lo autista. Isso, para mim, foi motivo de luta e de um novo desafio que estava por vir. Como se não bastasse, eu percebendo algumas características peculiares que naquela criança tinha, eu resolvi investigar a mim com as mesmas condições, já com a idade de 47 anos, atualmente. E, para minha surpresa, no dia 1º de novembro desse ano, recebi o diagnóstico e também fui diagnosticado autista com TDAH nível 2. Um pico de, segundo a neuropsicóloga, e os neuros, de estresse bem alto, em decorrência da questão do autismo, especificamente do TDAH. O que não me privou durante todos esses anos, e aqui eu enalteço, primeiramente, o meu Deus, e minha mãe especialmente, porque sem ajuda estatal, sem apoio de ninguém, de toda a sociedade, posso falar com alto e bom tom e com convicção, porque minha mãe, como educadora, foi quem mais lutou nos dias em que eu tinha os meus problemas e as minhas dificuldades escolares. Naquele tempo, lá no final de 79, início de 80, já estudando, eu era tido como menino peralta, menino danado, menino atentado, entre aspas, Eles não compreendiam, nós não tínhamos essa visão do que seria essa realidade. Preâmbulo dessa forma e repasso essa informação para que Vossas Excelências compreendam o porquê de eu estar aqui hoje. E de também fazer um pleito a Vossas Excelências. Houve um pedido meu, dentro do processo, para que essa arguição não fosse feita na data de hoje. E houve a negativa, com muito respeito e vênias totais às argumentações ali proferidas. Eu me senti discriminado, Excelências, em nome de toda a comunidade autista e de todos os deficientes que possam ter nesse estado. E explico. O laudo, todos sabemos, de autista, ele não tem mais validade. As terapias, elas são urgentes e necessárias. Para os senhores terem uma noção, meu filho, até os 3 anos de idade, não falava papai. E depois que ele começou as terapias, hoje a gente diz, meu filho, tá bom, pare de falar, graças a Deus. Fala pelos cotovelos, como a gente usa o termo. Então, eu queria que Vossa Excelência tivesse um pouco mais de sensibilidade em relação aos deficientes, especialmente nós, pais atípicos e atípicos, como é o meu caso. Porque hoje é o dia de eu estar acompanhando meu filho na terapia. Meu filho não foi para a terapia hoje. Porque eu preciso estar presente. Minha esposa é funcionária pública, mesmo ela tendo as reduções horárias dela, ela também precisa fazer o acompanhamento. Porque quando conclui-se cada sessão de terapia, a psicóloga e a assistente que dá o suporte a ela, são 2, e a fono, elas nos chamam para nos repassar o que ocorreu e a gente interagir. E isso leva a manhã toda. Diga-se de passagem, Excelências, que eu não moro em Macapá. Eu moro em Porto Grande. Hoje eu acordei 4 da manhã para me organizar, para poder vir para cá e acordar o meu filho, para poder vir para cá, que ele veio, mas quando chegou aqui, acredito que pelo banho que eu dei cedo, água morna, passou um pouco ruim, incidência também dessas queimadas que estão tendo, e está agora sendo medicado no Hospital São Camilo. Falo isso por quê? Porque a do doutor Adian, porque indeferir seu pedido, ele requeriu que nós alterássemos a data e o local, a data de julgamento do processo, alterando o nosso regimento interno, que dispõe que é a terça-feira pela manhã, e verifiquei que, mediante os interesses aqui, nesse caso, coletivos e públicos, não poderia sobreviver o direito individual, ainda com a característica especial, à medida que, inclusive, ele, como ele próprio disse aqui, tinha a esposa para acompanhar o filho. Então, indeferiu o seu pedido de que o julgamento seria na terça-feira, aqui no Tribunal de Justiça, como dispõe a lei e o regimento interno. Só para esclarecer. Mas, doutor Adair, o senhor também poderia fazer sustentação oral de Porto Grande. Era uma
o requerimento feito pelo ilustre advogado no sentido de que fosse modificada a data da sessão na medida em que o filho dele, em especial em razão do autismo, necessita de tratamento. Bem, o eminente relator invocou como motivo do indeferimento o nosso regimento interno. E eu invoco como motivo de deferimento do pedido as normas constitucionais e de proteção à criança e adolescente. O princípio da dignidade, senhor presidente. Senhor presidente, eu estou colocando como questão de ordem justamente porque considero que o princípio da dignidade da pessoa humana deve ser observado, e também toda a proteção que o Estatuto da Criança e Adolescente traz, em especial a lei que trata do autismo, da proteção, que é a Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Aspecto Autista e altera outras leis nesse sentido. Vejo que, para motivos outros, muito menos importantes, nós fazemos aqui na Câmara sessões extraordinárias. Motivos de julgamento de processos repetitivos se faz como uma forma de nós prestarmos o mais rápido a jurisdição, nós antecipamos nesse sentido. Vejo que o motivo aqui trazido é muito mais relevante. Em razão disso, como questão de ordem, coloco no sentido de que esse processo, quando for novamente pautado, venha a ser pautado em uma sessão extraordinária, mesmo que seja para julgar um único processo, mas observando-se, acima de tudo, os princípios constitucionais, o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção das pessoas com deficiência, senhor presidente. Então, nessa questão de ordem, eu voto já antecipando no sentido de que seja realizada uma sessão extraordinária para o julgamento do caso, podendo o advogado participar dela de forma presencial ou virtual. Desembargador Carlos Torres. De fato, é uma pauta inclusiva e nós estamos assim fazendo, estaremos dando cumprimento a tratados internacionais que o Brasil é parte, ao princípio da proteção integral, e como o desembargador Agostinho falou, né, não é para este ato que já está sendo realizado, mas para o futuro, neste processo. E se o desembargador Romualdo me permite, eu vou até mais além. Hoje é terça, amanhã é quarta. Vamos levar isso para o pleno amanhã para acrescentar no nosso regimento interno essas exceções. Porque não apenas o caso do Dr. Dayan, mas certamente terão outros aqui.